Mais um episódio do Trianon Cast e hoje estamos com a dermatologista a doutora Maíra Fassoni, que é médica pela USP de Ribeirão Preto, fez residência de dermatologia na Unifesp e fez residência de cosmiatria na USP São Paulo, né? Então a gente tem aí, né, muitos selos a doutora, né, aí Maíra é nossa dermatologista aqui, né, faz parte, né, do time, né, das nossas dermatologistas, e a gente, né, resolveu fazer, né, um bate-papo aqui, né, não só de um assunto, mas falando da dermatologia como um todo, porque hoje muitas pessoas, né, a gente quer trazer essa informação, acha que a dermatologia está relacionada só com estética. Então, eu queria que, né, você explicasse um pouquinho para a gente, né, Maíra, como que é isso? Dermatologia é só estética? Tem o que dermatologista realmente faz? Bom, é uma ótima pergunta. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Oi, Rê, obrigada pelo Bom dia, boa tarde ou convite. boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar assistindo. Bom, hoje em dia, né, com essa questão das redes sociais, do Instagram, o pessoal acaba associando muito a dermatologia realmente a só estética, que é a parte de cuidar da aparência, de fazer procedimentos dermatológicos como botox, preenchimento, mas a dermatologia vai muito além disso, né? A residência em dermatologia são 3 anos de formação. O primeiro ano é só clínica médica, o que eu acho que é fundamental para você conseguir interagir com outras especialidades, né? Mesmo porque a pele conta muito sobre os outros órgãos, então é importante você conseguir entender o paciente como um todo. E falando só da parte da dermatologia em si, a estética é sim um dos pilares da nossa formação. Faz parte da nossa formação, faz parte da grade das residências médicas no Brasil. Mas não só. A dermatologia tem toda a parte clínica que cuida das doenças de pele, é, pinta, psoríase, acne, melasma, dermatite atópica, enfim. Tem uma parte cirúrgica muito importante também, né? Então, quando a gente pensa em remoção de pintas, remoção de câncer de pele, isso também faz parte da nossa formação. Então, a estética é uma parte fundamental da dermatologia, mas ela vai muito além disso. Então, quando você procura o dermatologista, seja por... Você quer fazer um botox. Sim. É parte da consulta do dermatologista olhar para essa parte do bem-estar, da beleza do paciente, mas ele precisa avaliar o paciente como um todo. E isso vai além da estética, vai além, às vezes, do procedimento que o paciente te procurou em primeiro lugar. E aí uma coisa que eu acho muito importante, você falou aí, né, a residência, né, de dermatologia ter um ano de clínica médica, né, para a gente explicar, né, para nossa audiência aí que, né, não é médica, eu acho que o grande ponto em relação a isso é que você tem um contato, né, de doenças de todas as áreas, só para depois ter o contato específico, né, e acho que esse é um ponto muito importante, justamente para você ter um conhecimento, né, sobre tudo, porque o que eu vejo muito, até na área da psiquiatria, é que, na verdade, muitas doenças têm uma expressão de sintomas Ah, com dermatológicos, certeza. né, aí uma associação com reumatologia, com psiquiatria, enfim, agora, né, tá tendo surtos de dengue, você vê também que existe Com uma certeza. questão, né, dermatológica, então, de um modo geral, muitas doenças acabam tendo expressão, né, dermatológica em relação a sintomas, e se você não tem esse conhecimento, aquilo pode, né, realmente virar uma bola de neve, porque eu, né, vamos dizer na época aí, né, lá dos nossos avós, né, mas eu sei que isso ainda acontece, né, é aquela questão de tudo, né, um debacetim, como se tudo isso Ah, o pessoal resolvesse. ama o nebacetim, o minâncora. Nunca ninguém chega pro dermatologista sem ter passado uma pomada que a vizinha indicou. E isso, às vezes, assim, até acaba prejudicando a interpretação daquele sinal dermatológico, daquela manifestação dermatológica, porque às vezes a pomada já causa uma irritação, enfim, mas o que você falou é com certeza fundamental, né? A pele, às vezes o paciente chega para você pela pele, mas você vai descobrir alguma outra coisa sistêmica pela manifestação da pele. Então, você ter um profissional que tem uma formação médica de qualidade, que tenha feito uma residência em um serviço bom, que tenha tido essa interação com outras especialidades médicas,
Isso faz muita diferença para o tratamento ser completo e para o paciente sendo, né, visto de uma forma integral. Porque acho que isso para todas as áreas, né? Para todas as áreas, né? Você é da psiquiatria. Às vezes, assim, desordens emocionais, estresse pioram doenças de pele. Não que sejam a única causa, Sim. mas a psoríase, por exemplo, ela pode piorar com estresse. E isso é fundamental. Sim, e aproveitando, né, que a gente falou dessa questão, né, em relação à pomada do vizinho aí, né, da tia, né, a gente sabe, né, que isso comum. Acontece muito, né, quais são os riscos na dermatologia de passar só uma pomadinha, né, e tá passando aquela pomadinha há muito tempo. Conta aí pra gente o que você já viu ao longo da sua trajetória em relação a isso. Assim, não, mas é só uma pomadinha. Mas eu tô passando essa pomadinha já tem 3 anos. Qual é o risco relacionado a isso? Olha, eu vejo 2 principais riscos. Pomadas que contêm corticoide. O uso crônico do corticoide, ele pode afinar a pele, causar estria, pode ter absorção sistêmica, e isso é, assim, depois que você tem essa cicatriz, é muito difícil de tratar. Principalmente se você tiver um uso sem indicação. E o segundo são os dos ácidos, né, que a gente vê agora nas redes sociais, muitas blogueiras, passa esse, passa aquele creme, a gente não sabe se qual ácido tem ali, isso pode causar sensibilização, pode causar dermatite na pele, pode causar queimadura mesmo, que geram manchas, que geram cicatrizes. E isso é muito difícil, né? Acho que todo mundo viu o caso daquela criança, né, que utilizou uma misturinha contendo ácido retinóico e chegou a ser hospitalizada porque teve uma infecção na pele que evoluiu para teve uma dermatite, né? Irritou a pele e evoluiu para uma infecção secundária que acometeu essa região em volta do olho, que isso é gravíssimo. E tudo começa como? Com ela vendo o Instagram, com uma outra blogueira, talvez mais jovem que ela, indicando um produto que é de uso médico, né? Então, isso é muito sério. E eu acho que esse é um grande ponto, né? Que aí eu acho que entra, né, de modo geral, vão entrar várias questões, né? Entra a primeira questão que, independente da gente, né, eu acho que a gente nem deveria estar aqui discutindo isso em relação à criança, porque eu acho que nem deveria ser um tema, mas eu acho que, independente da idade, existem, né, a gente tem peles, né, muito diferente. Então, a minha, né, então vamos supor, nós duas, né, se a gente fosse avaliar, a gente tem, né, aí padrões parecidos, só que a gente vê que é uma pele, né, diferente. Então, por exemplo, a minha pele é uma pele que sensibiliza muito fácil. Então, se eu passo um ácido, eu acordo no outro dia toda descamando, toda vermelha e né, e essa é uma característica da minha pele. Então, se eu simplesmente sigo qualquer orientação, né, e aí a gente coloca, igual você deu esse exemplo da infecção, porque você precisa ter uma orientação até do cuidado, né, todo o pós-cuidado. E aí, para uma criança que brinca, que, né, às vezes não vai... Então, isso eu acho que em todas as idades, eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Até me pergunto por que alguns ácidos, né, aí não são de controle especial, como isso é vendido, não sei, né, se você puder explicar, eu nem sei qual é a regulamentação em relação a isso, gostaria dessa informação, mas assim, isso, né, nesse caso desse caso do TikTok, que passou, como que... cremes e maquiagens que são vendidos em larga escala estão sendo comercializados com, aí, se a gente for avaliar, substâncias extremamente nocivas quando não se tem uma orientação adequada. Não quer dizer que é proibido ou não, o problema é adequado? Ou, por exemplo, no caso dessa paciente, ela utilizou ácido retinóico, que é um ácido extremamente, amplamente utilizado na dermatologia e que tem muito benefício, mas que é indicado para um tipo de pele, para uma pele mais madura, não para uma criança. Muito menos com o objetivo da criança fazer um tratamento anti-idade, ficar com a pele bonita, enfim. Mas no Brasil, esses ácidos em si, eles não precisam de receita médica para serem comprados, mesmo os mais fortes, com medicamento. Isso é uma questão
importante que você levantou. A gente faz a receita, a gente orienta o uso, mas se você quiser ir lá na farmácia porque o seu vizinho falou, você vai conseguir comprar sem receita. Isso é grave. Nos Estados Unidos, isso já é diferente, mas isso varia de acordo com a regulamentação do órgão de cada país, né? Existem uma diferença entre os ácidos medicamentos, que até são mais baratos, porque são considerados medicamentos, e são mais fortes. Então, isso também já é um ponto para a gente questionar. Quanto os dermocosméticos, que às vezes contêm esses mesmos ácidos, mas em quantidades menores, em concentrações menores, e acabam sendo vendidos mais caros porque não passam como medicamento. Então, é até um pouco contraintuitivo se você for pensar, né? Porque teria uma porcentagem menor, mas tem a substância. Tem um menor risco. Mas tem a mesma substância, por ter mas é um outro tipo de menor. Empresa e de tributação. Exatamente, né? Tudo isso. Mas eu acho que a questão central aqui, claro que tem toda a responsabilidade dos órgãos que regulamentam isso, mas é da consciência de cada um, né? De estar utilizando um produto só porque você viu na internet. E isso é assim... Com qualquer remédio isso pode acontecer. Qualquer área. Com qualquer área. Até se você, sei lá, você pode comprar um shampoo, um sabonete que alguém indicou e isso não fazer bem para você. Então, eu acho que faz parte da nossa função como médico divulgar essa informação e alertar as pessoas sobre isso, né? Nem tudo é para todo mundo, né? Nem tudo é para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. E acho que na dermatologia, por muita gente encarar, né? É só uma lesão de pele, é só uma pomadinha, acaba de, assim, na interpretação da pessoa é menos arriscado que tomar um remédio. E às vezes não, né? E a gente vê muita complicação relacionada a isso, como o caso dessa menina que acabou ficando famoso, mas é só um em vários que surgem e às vezes chegam no consultório pra gente. Essa questão da pomadinha, eu acho, né? Eu falo assim, eu entendo, né, na cabeça das pessoas, né? Não entenderem tão bem a absorção, parece que realmente não vai ter tanto efeito, então eu posso passar. Mas eu considero até um pouco mais grave, porque quando a gente fala de uma medicação tópica, né? A gente não consegue nem falar da quantidade, né? Então, assim, quanto que a pessoa passou? Foi um grãozinho de feijão, foi uma colher de chá, uma colher de sopa, e isso também... a cara toda lá com isso ácido. interfere também nos efeitos, né? Então, eu acho que são muitas variáveis, o que agrava bastante, né? Sim, e hoje em dia, assim, por conta do Instagram, do TikTok, isso tem sido uma questão... Não sei se a gente acaba sendo exposto mais, porque a gente fica sabendo mais, mas eu acho que sim, isso tem interferência no comportamento da população. Você acaba vendo, você acaba criando esse desejo, aquela pele perfeita que a gente nem sabe, tem filtro ali, tem um monte de procedimento, e ele vai falar que é porque ele passou aquele creminho para te vender aquele creminho, ou para se divulgar, enfim. E se isso tem impacto na gente que é adulto... Imagina numa criança, né? Que em teoria ali tá ainda mais vulnerável a isso, né? Mas isso, assim, como você disse, é um tema que gera aqui mais outros 1000 podcasts pra gente discutir. Porque é muito importante de ficar aqui, né? Eu acho que até é importante você reforçar isso, né, Maíra? Que assim, o que a gente tá falando é de fazer... tratamentos, porque quando a gente está falando de skincare, que está muito na moda, tá todo mundo fazendo, né? O que a gente está falando? Porque eu acho que esse é o ponto central, né? Porque todo mundo ali mostrando toda essa rotina, mas a sua rotina não é igual à minha, não. Né? E como é que a pessoa chega para saber qual é a rotina dela? Primeiro, uma rotina de skincare, falando de adultos, porque skincare para criança é protetor solar. E nem deve ser posto o protetor solar como um produto para embelezamento. É uma questão de saúde. Acho que a criança tem que crescer sabendo sobre isso. Para adultos, quando a gente pensa em skincare, a gente tem um pilar. Hoje a gente vê naquele vídeo 10 passos, 1000 produtos, 1000 acessórios. Por isso que eu acho que eu tenho muita preguiça de fazer. É muito passo. Então, mas não precisa. Não precisa. Eu costumo orientar os pacientes que é um tripé, o skincare. Que é a limpeza, que é a hidratação e a protetor solar. Só que a limpeza, a hidratação e o protetor solar para mim e para você não são os mesmos.
porque depende do tipo de pele de cada um. E eu só vou conseguir saber isso avaliando a sua pele. Não tem como eu fazer isso à distância. E a gente, né, no Instagram, tudo, a gente acaba recebendo perguntas, tipo assim, me fala um protetor bom pra mim. Eu não sei, eu não conheço a sua pele, eu preciso te avaliar, eu preciso te conhecer, eu preciso saber se você tem alergia a alguma coisa, se você tem alguma doença, se você tem alguma sensibilização. Então, tudo isso é muito importante e acaba sendo muito banalizado, né, hoje em dia, por conta dessa super exposição que a gente acaba tendo na internet, né? Eu acho que esse é o ponto, né? O skincare, ele é necessário, né, pra gente conseguir ter realmente uma cultura anti-envelhecimento, né, saudável, né, que não seja aí no excesso, mas se feito também de uma maneira inadequada, pode gerar muita complicação. Pode ser pior do que, às vezes, até não fazer, se você não tiver uma orientação adequada, né? E você falou uma palavra aí, anti-envelhecimento, que eu acho que isso hoje em dia, até conversando com colegas, geriatras, enfim, a gente não consegue fazer nada para não envelhecer. Né? Mas tem muita gente que quer arranjar qualquer jeito. Não, mas exatamente. Mas isso eu acho que também é algo que a gente precisa começar a trabalhar no sentido de que todos nós vamos envelhecer e isso é um privilégio. Sim. Mas tudo isso que a gente está falando, tanto de skincare quanto de procedimentos, devem vir no sentido de você gerenciar melhor esse seu processo de envelhecimento, sem exagero, seja de usar produtos e mais produtos, seja de querer fazer aqueles procedimentos que vão te transformar em outra pessoa, mas só para você conseguir ser uma versão melhor de você mesmo, né? Hoje em dia a gente vai viver muito mais tempo e às vezes a gente não se reconhece, né? Se a gente não se cuidar, a gente olha no espelho e fala assim, não, mas eu não me sinto tão velha quanto eu tô aparentando. Então eu acho que a dermatologia ela vai nesse sentido, não de que você não envelheça, mas de que você envelheça melhor, né? Eu acho que o grande ponto não é nem ser uma versão melhor, né? É ser uma versão constante. Eu acho que esse é o ponto, sim, né? Gostei. Porque eu acho que é o que eu sempre falo, até quando a gente, né, tá falando... Nós teremos fases, né, na nossa vida. Acho que, de um modo geral, a gente realmente tende a melhorar, porque a gente sempre vai aprendendo com o erro, né? Assim a gente espera. É o que a gente espera. Mas, porque eu acho que o grande ponto, né, talvez seja nessa questão da gente sempre querer estar melhor, sabendo que existe um processo de envelhecimento que, na verdade, foi culturalmente, principalmente aí, né, nas culturas, né, mais americanas aí, né, e latinas. Principalmente para as mulheres. E principalmente para mulheres, colocado como, na verdade, né, como se você não pudesse envelhecer, né? Por isso aí até, né, você falou, mas esse termo anti-envelhecimento acaba ficando que é como se você fosse um antídoto a envelhecer. E, na verdade, não tem como frear esse processo, né? É uma questão de tem a ver com o seu DNA, com o seu cromossomo, tamanho de cromos, que realmente é isso que vai determinar tudo, como é a sua alimentação. Então, na verdade, o anti-envelhecimento, ele começa desde a sua infância, né? O que você come, a atividade física que você faz. E, por incrível que pareça, essas pessoas que tentam cortar o caminho, vamos dizer assim, né? Geralmente são as pessoas que não têm constância em algumas atividades. Então, acho que é daí que vem muito do exagero e lá na frente a conta, né, aparece, porque começa a realmente ter outros problemas relacionados a tudo isso. E vai virando uma bola de neve, né? Não, com certeza. Aí você vê as pessoas com 70 anos querendo ter cara de 20 e isso acaba até ficando antiestético, né? E a gente tem essa cultura do exagero que a gente viveu nos últimos anos e que eu sinto que a gente está dando uns passos para trás, graças a Deus, nesse sentido. De até os pacientes terem medo de alguns procedimentos, porque vão achar que vão ficar com aquela cara toda inflada, toda preenchida. E até, assim, quando é indicado algum certo procedimento, é difícil para o paciente entender que ele não vai ficar daquele jeito. Que a gente tem buscado, acho que os pacientes, né, a população no geral, por conta de todo esse exagero, ela está querendo dar um passo para trás e buscando procedimentos que são mais naturais, mais para estimular o colágeno, para melhorar esse processo de envelhecimento. Que vão mantendo, né? Não é algo que faz você parecer que tá com 20 anos a menos. Ela vai fazendo com que você... sobre essa constância que você falou, para você se manter. Porque, e graças a Deus isso tem voltado, porque até vai de encontro da forma como eu penso a estética, eu penso a dermatologia.
sem exageros, mas buscando, né, se manter bem, para se reconhecer, se manter bem. Você falou, as pessoas têm até, né, o receio, né, do preenchimento. Mas o preenchimento, quando ele, com uma indicação pontual ali para aquele caso, né, ele não necessariamente a pessoa vai ficar com aquele lá, parece que bicou a abelha. Ai, pelo amor de Deus. Né, assim, ou com aquela cara que parece uma fábrica de boneca, que tá todo mundo ficando com o mesmo rosto. Então, assim, eu acho que isso é importante, porque eu acho que esse medo das pessoas tem uma relação direta com o exagero. Total, né? Então eu acho total. que explica um pouquinho assim. Então assim, não é que o preenchimento não faz mais sentido, né? Não, na faz verdade sentido. Nunca fez sentido o exagero relacionado, exatamente. né? E assim, por ser algo que a gente tem buscado, né? A população em si tem buscado desesperadamente nos últimos anos, a gente vê tanto esse exagero que acaba estigmatizando o procedimento. Porque a gente vê, às vezes, muitos profissionais não qualificados, até profissionais não médicos, fazendo muito procedimento por aí, sem ter muito conhecimento de anatomia, de estética, de proporção, enfim. E tudo é padronizado. Então fica todo mundo com aquela mesma cara, a boca desse tamanho, o malar desse tamanho, o olho lá que você não consegue nem ver, que ele tá atrás de um monte de camadas de produto. Justamente por não individualizar. Exatamente. E o procedimento, o preenchimento, ele faz parte, sim, né? De você pensar num cronograma de tratamento do consultório e você entendendo o que falta naquele rosto, o que poderia fazer diferença. Às vezes o preenchimento entra ali, mas de uma forma sutil, de uma forma elegante, de uma forma estratégica, que faça sentido para aquele paciente. E não necessariamente aquela receita de bolo que está todo mundo usando por aí e que cria esses rostos que a gente não tem como não falar, né? Que são feios, são desarmônicos e causam todo esse receio na maioria dos pacientes. Você acha que as pessoas viciam nesses procedimentos? Em que sentido? De querer sempre fazer? Na verdade, porque assim, é isso que a gente tá falando. O negócio é a gente fica até aqui meio que com dedos, assim, né? Que não tem como a gente falar que não é feio. Mas a pessoa tá achando que tá muito bonita, né? Então, assim, existe, né, em muitos casos, até quando a gente tá falando, né, de algumas doenças dentro até da própria psiquiatria, quando a gente fala, né, de pessoas, né, que começam a ter uma questão do corpo, que você vai realmente tendo ali uma visão que não é real, né, da sua aparência. Então, assim, a pessoa quando ela quer mais, mais e mais, será que a gente não tá falando realmente aí de um distúrbio de imagem? Acho que pode ter sim um distúrbio de imagem, pode ser só um senso estético inadequado. Mas muito do que eu penso é igual quando tem um produto, uma roupa na moda. Você é tão exposto àquilo que às vezes no começo você não acha feio e depois começa a achar bonito. Eu acho que talvez a gente foi tão exposto a isso que a gente começou a achar isso bonito. Até que alguém falou assim, não, isso aí tá too much, né? Vamos voltar um pouquinho para trás. E eu acho que sim, eu acho que a gente tem esse espectro de condições que podem levar a isso. O distúrbio de imagem é uma coisa presente, você tem mais propriedade para falar disso do que eu. Tem os gostos de cada um, né? Falam que gosto a gente não discute, enfim. Eu acho que dá para discutir, sim. E tem essa porque eu acho que não é só gosto. Eu acho que entra aí uma questão de risco. Até o momento que a gente tá falando simplesmente de gosto, se você, né, gosta de uma roupa XZ que não tem, mas eu acho que aí entra um grande problema que são os riscos relacionados a procedimentos em doses aí bem maiores do que deveriam estar ocorrendo, né? Eu acho que é papel de nós médicos, nós dermatologistas no caso, guiarmos nosso paciente nessa trajetória. Porque se você deixar o paciente ali só o que está todo mundo falando, ele não tem noção do que pode ser o resultado ou dos riscos de cada procedimento. E nessa cultura do exagero, as pessoas acabam buscando procedimentos, né, que se propõem transformadores, milagrosos e que têm os seus riscos, né? Não sei se vocês viram o caso daquela paciente que fez um preenchimento com material definitivo no lábio e teve uma super complicação, teve que fazer uma cirurgia para retirar o procedimento, porque não é um procedimento naturalmente degradado pelo organismo, como o ácido hialurônico.
E é só um exemplo, né, desses riscos que você falou. Então, é nosso papel como médico, mesmo que seja o gosto do paciente, falar, isso não vai ficar bom, ou isso tem esse risco. Acho que, né, o além do bom é você estar ciente de todos esses riscos. Exatamente, porque a saúde vem em primeiro lugar. Então, assim, isso tem que ser posto na balança. E é o que muitas, pela assim, banalização desses procedimentos, às vezes isso não é levado em conta, infelizmente, né? E eu acho que o grande ponto, né, a gente entrou aí nessa questão desses riscos, e aí, né, a gente faz um link lá quando a gente falou, né, da residência relacionada à clínica médica e o porquê, né, é muito importante a pessoa ter conhecimento, né, hoje já a gente tem muita relação, né, de procedimentos na dermatologia, onde em alguns casos, né, a gente vê a abertura de doenças autoimunes, a depender, né, então, às vezes, ter um acompanhamento do reumatologista, então, a gente, né, não está falando, inclusive, a gente não está falando só de anatomia facial, né? A gente está falando de fisiologia humana, né? De patologia, de um modo geral, de fisiopatologia, e o quão tudo isso, né, pode ter um impacto. Então, eu acho que o grande ponto que a gente, né, precisa pensar é assim, existem... a gente entra em algo que às vezes a pessoa fala, não, porque ali só porque é médico, só que, né, igual você acabou de dar o exemplo de produtos, né, que não deveriam ser, né, inseridos dentro do nosso corpo, vamos dizer assim, e que, além dos efeitos, né, estéticos, né, não ter ali a resposta que a pessoa deseja, existe um risco não só de lesões, como nesses, mas também existe um risco sistêmico, né, de rejeição e também de se a pessoa tiver uma predisposição para alguma doença, essa doença... Por isso, volta à nossa conversa inicial de você avaliar o paciente como um todo. Então, você tem que saber o histórico desse paciente, as condições de saúde, os medicamentos que ele usa, seja para fazer uma rotina de skincare, seja para indicar um procedimento. Doenças reumatológicas que estão em atividade, você não pode fazer. E será que todo mundo sabe? Todo mundo que está aí aplicando esses produtos, ou o próprio paciente tem essa consciência? Por isso, eu acho importante divulgar essa informação. E outra coisa, todo profissional está sujeito a complicações dos seus procedimentos, sejam cirúrgicos, sejam injetáveis. A gente estuda e a gente se capacita cada vez mais para a gente diminuir esses riscos. Mas mais do que isso, o profissional que fez o procedimento, ele tem que ter o conhecimento e a capacidade técnica para lidar com uma possível complicação desse procedimento. A gente não vê isso. A gente recebe muito paciente com a complicação de outros profissionais que simplesmente fizeram, interessados, né, em ganhar aquele dinheiro, em talvez conquistar aquele paciente, mas sem condição de seguir esse paciente, né? Por isso, eu acho que volta nesse papo do nosso começo, da importância de uma formação sólida, de uma residência médica, de você ter interação com outras áreas, de entender todo o contexto do paciente, que infelizmente nessa cultura do imediatismo, isso muitas vezes é deixado de lado. Então, às vezes, o paciente vai vir para consulta dermatológica, vou só fazer um botox. De repente, ele se vê lá, de calcinha de sutiã de cueca. Não, tem que avaliar a pele toda, temos que ver as pintas, tem que ver o cabelo, tem que ver a unha. E isso não entende. Então, acho que é até legal mencionar isso. Porque, na verdade, a gente precisa de tempo, né? E, às vezes, né, isso é feito tão corrido, né, que é por isso que acabou se tornando algo que parece que é só estético, né? Porque, às vezes, a pessoa vem quer fazer um botox, se faz só isso, né? Será que, né, não é importante entender, né, quem é aquela pessoa, né? Aí sim você fazer um plano terapêutico, eu acho que é exatamente isso, né? Entender todas essas dores, né? E eu acho que é muito importante no que você falou, né, em tudo, para a gente ressaltar essa questão, né, coisa que, assim, todas as pessoas, em todas as áreas, em qualquer profissão, por melhor, né, que ela seja, existe um risco, porque você tem riscos, às vezes, de, né, falando aqui de variação anatômica e tudo mais. O grande ponto é a pessoa que fez, né, por muito tempo e teve o tempo todo ali estando de frente com a complicação ao longo da residência, você sabe, igual você falou, tratar, e também você já teve toda essa constância em relação ao tempo. Então,
a pessoa que tem o treinamento, ela pode errar também, mas a hora que você, né, avalia as pessoas que têm 1 milhão de processos por aí, né, é uma maneira de se avaliar. Hoje em dia a gente tem um Google, gente, é o que a gente falou, né, no podcast anterior, né, aí em relação a, né, as fórmulas, né, aí que era exatamente assim. Hoje em dia, saiu, ficou com a pulga atrás da orelha, quer dizer que você realmente precisa de uma segunda opinião, porque faz parte do atendimento médico gerar a confiança em você, né? Busque aquilo que está sendo feito, busque quem está fazendo o tratamento, busque o tratamento que foi indicado, entenda os efeitos e, mais do que isso, questione com o profissional que você escolheu. Porque se ele é um profissional que está apto ali, tá bom? Ele vai te explicar com, assim, com primor, para justamente que você não tenha nenhuma dúvida. E eu acho que esse é um diferencial, né, Maíra? Assim, o quão, hoje em dia, as pessoas, às vezes, porque nesse caso, será que essa pessoa que fez esse procedimento com esse material aí, que não é, né, um preenchedor, o ácido hialurônico. Às vezes ela nem sabia, né? Então, será que ela sabia? Muitas vezes não. Como você disse... A gente está supondo, né? Acho que é importante a gente falar isso, a gente não sabe se a pessoa sabia ou não, ela foi, mas... Porque o PMMA que é utilizado, ele não é um produto proibido pela Anvisa. Ele tem umas indicações, ele é muito mais barato que o ácido hialurônico, então por isso, às vezes, alguns profissionais... E quais são as indicações, por curiosidade? Sabe por que o PMMA ele começou a ser utilizado de uma forma estética? Ele é um plástico, o PMMA. Na época da epidemia da AIDS... O tratamento com os antirretrovirais causavam o que a gente chamava de lipodistrofia, que é um consumo da gordura do rosto. E os pacientes ficavam muito estigmatizados por conta dessa aparência consumida. E aí o PMMA ele entrou para complementar essas regiões, preencher essas regiões e melhorar a aparência desses pacientes e libertá-los desse preconceito, digamos. Era um preenchimento mesmo. Ele era utilizado como um preenchimento mais barato e tinha essa indicação em específico. Para alguns lugares do rosto, né? Algum volume. E só que com o tempo, né? Pensa, a gente está falando... Evoluiu, né? A gente está falando de 1990. 80, 90. Foram vistas 40 algumas anos atrás. complicações. E a medicina, graças a Deus, evoluiu e os produtos também. Estamos em constante evolução, né? Exatamente. O que eu falo, o que a gente fala hoje aqui, né? Início de 2024 não necessariamente vai ser uma verdade daqui 1, 2 anos ou até meses, né? Então, para fins estéticos, o ácido hialurônico é muito melhor. Ele é degradado naturalmente pelo nosso organismo. E se você tiver uma complicação, você tem uma enzima que chama hialuronidase, você vai lá e aplica. Seja porque o paciente não gostou, seja porque realmente teve uma complicação. Então, tem todas essas questões. E muitas vezes os pacientes não sabem o que está sendo colocado no rosto dele, gente. E isso, assim, como que você não vai saber isso? É fundamental que você saiba. Você falou, eu fiz um ano de complementação de fellow no HC, né, aqui na USP de cosmetria, e a gente pega muito paciente que chega com complicação de procedimento e não sabe dizer o que foi feito. Alguns falam, foi ácido hialurônico, a gente pede ultrassom e não foi. Às vezes é silicone, que é muito pior do que o PMMA. Então, tudo isso são alertas que a gente está criando nesse bate-papo, porque eu acho que é uma questão de saúde pública. Hoje em dia, né, com a divulgação desses procedimentos, é muito importante a gente falar sobre isso. E assim, acho que essa é uma orientação, né, que talvez, né, você possa aí dar, né, para nossa audiência, assim, que uma pessoa que está fazendo, que tem um procedimento aí, né, programado, né, o que ela deve, né, perguntar para o profissional em relação ao produto, né, como deve ser feita essa pergunta para a pessoa ter, ela deve anotar isso, né, como que é, porque eu acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa não sabe que precisa dessa informação, né, então eu acho que seria bem importante, né, dar essa informação para que as pessoas, né, pega a caneta e o lápis aí, pessoal, anote aí. Os próprios produtos, eles vêm com uma etiquetinha, com uma bula, você pode pedir para o médico, tem uma etiqueta que você pode colar no receituário, entregar para o paciente, que tem todas as informações do produto, o lote, a data de validade, e ele vai saber o que foi feito, o que foi colocado no rosto dele. E é até importante, não falando só de complicações, mas é importante que o paciente saiba tudo que ele já fez,
Se eventualmente ele for trocar de médico, mudar de cidade, é legal a gente ter esse histórico para até ver o que pode ser feito a mais, quanto tempo foi o último procedimento. Então é legal criar esse hábito de você ter esse controle, saber o que foi feito, que produto, não só pensando em complicações, mas só pensando na programação do seu tratamento dermatológico em geral. Acho que não só dermatológico, né? Quando tem muita gente que vai e faz umas injeções aí nos lugares e não sabe o que tomou. Tudo que você põe no seu corpo, igual quando você toma um remédio, então é muito importante quando você vai em uma avaliação com qualquer médico, você notar o que você está tomando, seja pomada, seja injetável, seja uma injeção que você tomou, seja um anticoncepcional, enfim, é muito importante, né, independente de ser dentro de um consultório ou, né, você tá fazendo um uso contínuo, você saber, né, o que você tá tomando e, né, uma informação muito importante para vocês, todos os pacientes. Se você não tem essa informação e você gostaria de ter, você pode pedir, né, ao médico um relatório do que foi feito, né, com os produtos que foram utilizados. Isso é um direito seu, tá? Então é importante isso ficar claro, porque isso é importante lá na frente, igual a gente falou, pelos riscos de outras doenças, né? E aí, né, vou até te fazer uma pergunta aqui, Mário, porque a gente vê muitas pessoas falarem, né, de um tal, assim, que o Botox causa um efeito vacina. Então, se eu fiz um Botox agora e eu vou passar com outro dermatologista daqui 3 meses, né? Como é que é isso, né? Falando que Botox, na verdade, é o nome da marca, né? Então, na verdade, é a toxina botulínica, né? Acabou que a gente tem esse viés aí, né? Mas, então, esse é até um exemplo de o quão importante é eu saber, né? Porque isso pode variar a depender da marca ou não. Eu sempre não posso fazer. Como que é isso? Isso é uma pergunta interessante, ainda mais que o Botox acho que é o procedimento mais feito, né, em consultórios dermatológicos. Existem marcas, né, de toxina botulínica e o princípio ativo, que é a toxina, ela pode vir pura ou ela pode vir com algumas proteínas que ajudam a estabilizar essa toxina, mas que não tem efeito no resultado final do tratamento. E o nosso corpo reconhece essas proteínas como estranhas e podem criar anticorpos contra essas proteínas. E a maioria dos produtos disponíveis hoje no mercado contém essas proteínas. Por isso, essa questão do intervalo mínimo entre as aplicações. Se eu fiz toxina hoje, daqui a um mês eu faço de novo, meu corpo vai entrar em contato com essa proteína de novo. Daqui a um mês eu faço de novo, e isso vai criando anticorpos contra essa substância e que podem comprometer o efeito do tratamento no futuro. Então, assim, via de regra, a gente não sabe qual proteína foi feita, qual toxina foi feita. O intervalo mínimo de 4 meses entre as aplicações. Existem as toxinas sem essas proteínas, que esse risco ele é diminuído. Mas mesmo assim, acho que assim, pensando em toxina, fazer 2 vezes por ano, respeitando esse intervalo mínimo, é interessante. Acho que isso é também uma informação, né, importante, porque acho que tem gente que vai tá ali, né, fazendo, achando que não tem problema. E outra coisa assim, às vezes você fez uma toxina pro rosto, mas você também faz porque você transpira bastante, e a toxina é um tratamento para hiperidrose, que é o suor excessivo, né, principalmente aqui na região das axilas. É legal combinar esses tratamentos, porque você é exposto a essas substâncias uma vez só. E aí... e não é só isso, né? Assim, nossa, isso é muito importante. Então, assim, se você tem gente que tem enxaqueca, faz tratamento para Botox. É importante você fazer ali praticamente junto ou em dias muito próximos. Conseguir organizar os seus tratamentos para que eles sejam ali no mesmo momento, idealmente. E aí a importância de você saber as substâncias, porque às vezes você não sabe, aí você vai lá, passa no neurologista, acaba, opa, e aí quando você tá no dermato, nem se lembrou disso, porque tem 2 meses, né? Uhum. Então, por isso a questão do tempo, né? Olha como é importante. De você conseguir abordar tudo isso numa consulta, né? Porque aqui, só aqui a gente já tá falando, tem tanto assunto pra gente falar, que a gente vai ter que, né, falar em outro, mas, né, justamente porque eu acho que também já foram tantas informações aí, mas eu acho que é exatamente essa conscientização, né, que é aí o nosso principal objetivo diante, né, de uma cultura, né, igual você falou, né, extremamente imediatista e, né, influenciável, né, por atualmente
né, vamos dizer, influencers que não necessariamente têm Domínio, ali, né? a formação, né, igual, né, vamos dar o exemplo aqui da Maíra de 6 anos de medicina, 3 de residência de dermatologia, mais um das comentários, ou seja, 10 anos de formação, né? Então, realmente a pessoa não tem nem obrigação de ter o conhecimento, só que se você não tem um conhecimento, não passa para frente. Exatamente. Acho que você resumiu de uma forma bem elegante e bem cirúrgica o momento atual que a gente está vivendo, né? Então, assim, você quer fazer algum procedimento, você tem vontade de ter uma rotina de skincare, primeiro de tudo, né? A Rê mesmo falou, o Google tá aí. Qualquer profissional tá no Google, você vai conseguir saber se ele primeiramente é médico, se ele é dermatologista, qual a formação desse profissional, porque aí é o passo inicial para você garantir a segurança e a eficácia de qualquer tratamento que você vá fazer, não estou falando só de dermatologia. Quando você procurar esse profissional, né, entenda que aquele espaço é seu, que aquele tempo é seu, faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas, né? Leve essas informações que a gente falou sobre medicamentos que você usa, tratamentos que você já fez, porque isso vai só otimizar a sua consulta e o seu planejamento de tratamento. E seja crítico com relação a tudo que a gente vê na internet, né? Acho que esse é... Não só na internet, na vida. Seja crítico com todas as informações, com todas as publicidades, com as suas consultas, tenha uma crítica, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Coloque na balança, né? Eu sempre falo para os pacientes, pega uma folha, divide no meio, prós, contras, quais são, né, ali, coisas... Porque senão você sempre estará tomando decisões que não são suas. Exatamente, gostei. Gostei, achei poético. Acho que, né, mais que poético, é importante que o pessoal realmente, né, coloque, né, implemente isso, né, na vida. Acho que a gente já tem muito assunto para o próximo, né, capítulo aí com, né, doutora Maíra. Mandem aí também dúvidas, né, lá no nosso Instagram, no @Clínica Trianon, para a gente, né, ter conteúdos aí, né, que vocês realmente tenham bastante interesse. Então, queria agradecer você, né, aí, Maíra, por disponibilizar, né, seu tempo e toda essa bagagem de conhecimento para a gente, né, fazer um pouquinho aí desse momento informativo que eu acho que a gente está precisando bastante. Sim, é muito assunto, né? Muito assunto. Tem pano para muito mais episódio, mas acho que foi bem produtivo. Obrigada, Rê. E fico aí à disposição para mais conversas importantes como essa.